Vamos viajar no tempo? Você gostaria de saber como era o município de Igarapeaçu há 100 anos atrás? Então vamos lá. O ano é de 1924. O nome do município ainda era escrito Igarapeaçu com 2 S. Naquele ano, a população de Igarapeaçu era de 45 mil habitantes. Porém, é importante salientar que seu território incluía os atuais municípios de Igarapeaçu, Santa Maria do Pará, Nova Timboteua e Peixe-Boi. Analisando mês a mês o ano de 1924 em Igarapeaçu. Janeiro. O mês de janeiro de 1924 foi particularmente severo em Igarapeaçu. Um grande surto de malária assolou a pequena cidade. Dezenas de pessoas foram vitimadas. O motivo do surto foi a construção de um açude nas cercanias da cidade. Fevereiro. No mês de fevereiro, as festas eram bem menos barulhentas que as atuais, mas não menos animadas. Não existiam aparelhos ou aparelhagem de som. Nem rádio existia em Igarapeaçu. A diversão ficava por conta dos cordões de pastorinhas. A música ficava por conta das bandas. Nas primeiras décadas do município, registramos 2 bandas, a banda do Frei Daniel de Samarate e a banda do intendente Ângelo Cesarino Doce. Algumas vezes, a banda se resumia apenas ao bumbo e clarinete. Animavam a festa a noite inteira. Maio. No dia 19 de maio de 1924, depois de 10 anos de muito sofrimento, penitência e orações, faleceu Frei Daniel de Samarate aos 47 anos de idade. Junho. Em junho de 1924, ocorreram as eleições para o Legislativo Municipal. O Conselho Municipal de Igarapeaçu era composto por 6 vereadores, denominados na época de vogais ou conselheiros. Os eleitos naquele ano foram o senhor Luiz de França, José Rodrigues Pinto, Cesário Menescal, Raimundo Coelho, Macário Felipe Antônio e Leopoldino Ponte. O percentual de eleitores de Igarapeaçu em 1924 era de 1 a 3% de toda a população. Ficava entre 450 a 1.300 eleitores. Por quê? Porque naquele ano, mulheres, analfabetos e pobres não votavam. Em 1924, quem ocupava o executivo de Igarapeaçu era o comandante Antônio Miranda Pinto Marques. Pinto Marques era tratado como comandante porque, de fato, ele foi comandante de navegação. Chegou ao município atuando como negociador de gêneros agrícolas. Entrou para a política como secretário do então intendente Balbino Teixeira, seu antecessor. Ele foi eleito intendente para um mandato de 3 anos, de 1922 a 1924. E, por incrível que pareça, ele venceu as eleições com cerca de 200 votos. Foi o último gestor eleito na velha república em Igarapeaçu. Antes da posse, Pinto Marques relutou em assumir o cargo, em função do seu antecessor, Balbino Teixeira, não conseguir cumprir os pagamentos dos fornecedores e funcionários do município. Mas, felizmente, tudo foi sanado e ele acabou assumindo. Naquele ano, o presidente da República, Arthur Bernardes, governava sob estado de sítio. Os movimentos militares contra a política oligárquica ameaçavam o governo constantemente. Neste ambiente politicamente tenso, ocorria em Igarapeaçu a inauguração do Lazarópolis do Prata, no dia 24 de junho de 1924. É importante destacar que Padre Calado liderou uma forte campanha contra a instalação do Lazarópolis, inclusive com apoio da população católica. Padre Calado tentou de todas as formas impedir essa instalação. Julho. No dia 5 de julho, iniciou a Revolução Paulista, ou Revolução Tenentista. Foi um conflito urbano, com característica de guerra civil, deflagrado por militares de baixa patente para derrubar o presidente da República, Arthur Bernardes. Essa revolução, iniciada em São Paulo, desencadeou 2 semanas depois a Comuna de Manaus, a mais significativa revolta tenentista na Amazônia. Os militares ocuparam as intendências em vários municípios do Pará e do Amazonas. Em alguns municípios do Baixo Amazonas, os revolucionários obrigaram os intendentes a renunciarem seus mandatos. A revolta durou muito pouco, mas o clima de instabilidade se espalhou por todos os municípios da região.
Setembro. Para a surpresa da população, no dia 30 de setembro, o intendente de Igarapé-Açu, Antônio Miranda Pinto Marques, renunciou ao cargo. Foi o primeiro e único gestor a renunciar ao mandato em toda a história de Igarapé-Açu. Não foi possível descobrirmos o motivo real. Temos, dentre inúmeras, duas suposições. A primeira pode ter sido em função do clima de insatisfação da população após a instalação do Lazarópolis do Prata. A segunda pode ter sido em função dos traumas causados pelo movimento tenentista. Outubro. Às pressas, Benedito Frade de Belém se licencia do cargo de deputado estadual e assume a intendência de Igarapé-Açu em substituição a Pinto Marques. Frade assume a intendência no dia 2 de outubro de 1924 por indicação do governador Antônio Emiliano de Souza. Frade até então sequer conhecia o município de Igarapé-Açu. Com a criação do Lazarópolis do Prata, toda a população que residia na colônia do Instituto do Prata, incluindo os remanescentes da aldeia Tembé, foram obrigados a desocupar a colônia para a instalação dos rancenianos. A indenização paga aos desalojados foi irrisória. A maioria optou em construir suas residências no entorno do Lazarópolis. A população era tão significativa que em 29 de outubro de 1924, o governo elevou à povoação o núcleo São Jorge do Jabuti, justamente nos arredores do Prata. Dezembro. Desde a origem, o município de Igarapé-Açu foi genuinamente agrícola. O relatório da Secretaria Estadual de Agricultura do ano de 1924 destaca que boa parte da produção agrícola de Igarapé-Açu foi voltada para a produção de mandioca, arroz, milho e algodão. Igarapé-Açu, no ano de 1924, figurava como o maior produtor de algodão do Pará. O governo federal investia maciçamente no cultivo de algodão em todo o país. Foram criadas as fazendas de sementes de algodão em alguns estados. A fazenda paraense foi instalada justamente em Igarapé-Açu, na sede da antiga Escola de Agricultura Prática, no atual território de Nova Timóteo. Essas fazendas conferiam funções específicas ao serviço de algodão, desde o controle de circulação até a inspeção de semente. Para o beneficiamento, enfardamento e exportação do algodão, surgiram as usinas de processamento. No Pará, em 1924, existiam 14, 6 delas em Igarapé-Açu, pertencentes aos senhores Wilken Prado e M.F. Gomes, na sede do município, Assis Rios, em São Luís, Germano Melo, em Nova Timboteua, Guilherme de La Roque, em Peixe-Boi, e Lauro Ramos, em São Jorge do Jabuti. Coincidentemente, esses donos de usinas ocuparam cargos de intendentes e prefeitos em Igarapé-Açu. Era a política oligárquica fortíssima na velha Igarapé-Açu. A população de Igarapé-Açu, no ano de 1924, era maciçamente rural. Apesar do município possuir 45 mil habitantes, a sede do município só possuía cerca de 300 residências, com raríssimos prédios em alvenaria. Em 1924, de cada 100 igarapé-açuenses, 80 eram analfabetos. Os moradores da sede não tinham acesso à água encanada e a iluminação pública era à base de candeeiro. Baseado no depoimento de Clodoaldo Freitas, naquela época, os dias em Igarapé-Açu eram monótonos, as noites escuras, nenhuma diversão, a não ser pela passagem dos trens e as feiras de domingo. A distração da população se resumia a banhos no Igarapé do Pau Cheiroso e no Igarapé-Açu e os jogos de futebol. Se você gostou e deseja conhecer os outros 117 anos da história de Igarapé-Açu, ano a ano, adquira o livro Igarapé-Açu, Intendentes e Prefeitos. Conheça mais sobre a história de Igarapé-Açu.